Agora, lá para a nossa 11ª questão, para a gente fazer as nossas últimas 10 questões. Olha só, em um pouquinho de esforço dá ele usou pra, né, PRA, lidar com essa parte chata da vida, a dois, de barrar as brigas antes mesmo que elas comecem. A palavra em destaque é, olha só, na língua portuguesa, quando a gente regride uma palavra, quando a gente faz a supressão de uma palavra, isso tem um nome na língua portuguesa. A gente chama isso de síncope. O que é a síncope? A síncope é a supressão da palavra. Percebes que quando ele usa o pra vem do para. Né? O tô vem do estou. Toda vez que isso acontece, a gente chama isso de síncope. E essa linguagem, ela é típica da linguagem o quê? Informal. Vamos ver qual é a alternativa em que o pra está corretamente colocado. Vamos ver a letra A. Encontra-se grafada adequadamente de acordo com a norma padrão? Errado. Ele não se encontra adequadamente com a norma padrão, uma vez que ele está dentro da linguagem informal. Letra B. É uma conjunção que indica finalidade? Não, ele não é uma conjunção, né? Letra C, é uma forma coloquial da preposição para, né? É uma forma coloquial da preposição para, perfeito, né? É uma forma coloquial da preposição para, né? Que está suprimido em síncope, né? Pra. Letra D, poderia ser omitida da expressão sem que houvesse prejuízo no sentido, haveria sim prejuízo, e a letra E encontra-se, né, entre uma contração da preposição mais o artigo, né, não. Ele aí, né, ocorre uma forma coloquial da preposição para que está aí em síncope, tá bom? 12ª diz o seguinte, essa realidade é alarmante. Na frase, essa realidade é alarmante, ele grifa a palavra alarmante, né? Percebe que alarmante assume uma função de quê? Uma função adjetiva que caracteriza, né, o sujeito da oração. Toda vez que eu tenho uma função adjetiva que caracteriza o sujeito da oração, isso tem um nome dentro da língua portuguesa. Nós chamamos de quê? De predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É toda a característica que eu tenho que me liga ao sujeito da oração. Pode ser uma característica, pode ser uma qualidade, né? Então, percebe que alarmante é uma característica de essa realidade. Logo, a letra D, é a nossa alternativa correta, que diz predicativo do sujeito. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a 13ª questão. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque no excerto a seguir. Excerto é um fragmento que eu tiro do texto. Os aquíferos que concentram água no subterrâneo e abastecem as nascentes e rios, são responsáveis atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial. Ok? Vamos ver logo a letra A, que diz o seguinte, são verbos conjugados no tempo presente do indicativo e se encontram no plural para concordar com o que fiz. Perfeito, letra A já é a nossa alternativa correta. Eles estão no plural, eles estão no presente e concordam com o sujeito da oração. Na letra B, os verbos concentram e abastecem se encontram no pretérito do indicativo? Não. Letra C, o verbo são se encontra no plural para concordar com o sujeito, nascentes e rios também não. Letra D, o verbo são tem como objeto direto o que segue responsáveis atualmente por fornecer? Também não, né? O verbo ser não tem como objeto direto, né? O verbo ser tem predicativo do sujeito, mas não tem objeto, só tem objeto, verbo transitivo direto e indireto. E a letra E são verbos conjugados no presente, do subjuntivo também não. Então, a resposta correta aí, a letra A na nossa 13ª questão. 14ª questão, vamos para a 14ª questão. Em 2007, o maior grau de perigo era alto, a vírgula de acordo com a gramática tradicional. Olha só. O que acontece? Adjuntos adverbiais deslocados têm uma regra específica, né? Até 2, e há divergência entre os gramáticos, até 2 a gente diz que a vírgula ela é facultativa. De 3 em diante, a vírgula ela é obrigatória, mas isso existe divergências entre os gramáticos e existe divergência, consequentemente, entre as bancas, né? A grande maioria, né, usa dessa forma, até 2 palavras, facultativo. De 3 e diante, né, a gente considera obrigatório, então vamos para as alternativas. Vamos ver a letra A. Facultativa, pois se trata de um adjunto adnominal deslocado
não é adnominal, é adverbial. Letra A tá fora. Vamos para a letra B? Facultativa, pois se trata de um adjunto adverbial em posição antecipada. Perfeito, né? Ele está deslocado, né? Ela é facultativa, pois se trata de um adjunto adverbial em posição antecipada, ou seja, ela foi antecipada. O lugar dela é no fim. Ele antecipou. Se ele antecipou, ele colocou lá no início, ou seja, na ordem inversa. Ela está deslocada. Perfeito. Então aí a letra B é a nossa alternativa correta. Letra C, facultativa, pois se trata de um aposto, não se trata de aposto. Obrigatória, pois se trata de vocativo, não se trata de vocativo, também não é, de certa forma, obrigatória. E facultativa, pois se trata de um aposto, não se trata de aposto. Então a resposta correta aí é a letra B. Lembrando que há divergências entre os gramáticos e, consequentemente, entre as bancas. A IAD, ela considera até duas, certo? Facultativa e de 3 e diante obrigatória. Ok? Vamos para a 15ª? Considerando o é certo, disse a BBC, o professor Jamie Chambers, né? Assinale a alternativa correta em relação ao uso da crase. Quem diz alguma coisa a alguém, né? E aí, vamos ver. O sinal indicativo de crase foi utilizado de maneira incorreta, visto que a palavra anterior é um advérbio. Olha só, a palavra anterior não é um advérbio, né? O sinal indicativo de crase ele foi utilizado de maneira incorreta. Não, ele foi utilizado de maneira correta, né? Letra A tá fora. Letra B. O sinal indicativo de crase foi utilizado de maneira incorreta, pois o verbo dizer não admite preposição, ele admite sim. Letra C. O sinal indicativo de crase foi utilizado de maneira correta, pois sempre ocorre crase antes de sigla. Ele está correto, mas não é por causa de sigla. Correto? Letra D. O sinal indicativo de crase foi utilizado de maneira correta, visto que indica a contração da preposição a exigida pelo verbo dizer e do artigo a que antecede a palavra feminina. Correto? Letra D é a nossa alternativa correta. E a letra E, o sinal indicativo de crase foi utilizado de maneira incorreta, visto que não se admite crase antes de sigla. Não, isso está errado, tá bom? Vamos, então, resposta correta aí, né, da 15ª, né, letra D. 16ª. Eles foram acompanhados desde o nascimento em março de 1946 e durante mais de 60 anos podemos afirmar que, vamos ver a letra A, as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo. Perfeito, né? Eu tenho aí um adjunto adverbial de tempo, né, deslocado. Por que ele está de certa forma deslocado? O lugar dele é no final da frase. Se ele está no meio ou no início, ele está deslocado. Mas vamos ver as outras alternativas. Trata-se de uma oração sem sujeito? Não, tem sujeito na oração. A não é certa a presença de um pronome do caso oblíquo? Não, não temos presença de pronome, né, pessoal aí do caso oblíquo. As vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de lugar antecipado, né? Olha só, as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de lugar. Não, é de tempo, correto? E a letra E, as vírgulas foram utilizadas para separar um aposto. Não. Resposta correta aí, nesse caso, é justamente a letra A, né? Que as vírgulas foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo. 17ª, né? 17ª. Desde que os sacos de pipoca quadriplicaram de tamanho, passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Podemos afirmar que, percebe que tu tens aí a conjunção desde que. E a opção desde que, ela assume nesse caso aí uma função extremamente temporal, né? O que indica a resposta correta aí, a letra A. A oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo tamanho, que é onde ela acaba, correto? Por apresentar uma oposição antecipada. Perfeito, 17ª resposta correta, letra A, de aprovado, ok? 18ª, obedecendo às regras de concordância nominal da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta outra forma correta e com o mesmo sentido para a concordância dos adjetivos masculinos, né, empregados no texto 3, né? A gente pode fazer essa questão baseada somente pelos enunciados com base nas regras de concordância nominal. O que é que as regras de concordância nominal nos dizem, né? Elas dizem o seguinte, que toda vez que eu tenho substantivos de gêneros diferentes e eu vou acrescentar um adjetivo, o que é que vai acontecer? Ou esse adjetivo concorda com o mais próximo, que a gente chama de concordância atrativa, ou, né, ele vai ficar no masculino plural. Exemplo, se eu falo assim, livros e revistas, né, livro e revista, vou botar no singular, livro e revista, e quero botar o adjetivo famoso ou famosa. Eu poderia dizer assim, livro e revista,
famosa. Por que famosa? Porque concorda com o atrativo mais próximo, famosa, famosa singular. Ou eu poderia dizer livro e revistas famosos para concordar com os dois. Então vamos ver as alternativas. Roupas e calçados masculinas, errado. Porque a regra diz que ou eu concordo com o mais próximo ou masculino plural. E o mais próximo deveria ser roupas e calçados, né? Masculinos. E ele botou masculinas. Letra B. Masculinos, roupas e calçados, quando é o inverso, ou seja, quando ele vem na frente, ou quando o adjetivo vem na frente e os substantivos posteriores, a concordância ela é somente atrativa. Então eu não posso dizer masculinos, roupas. Não, masculinas, roupas e calçados. Letra C. Calçados e roupas masculinas, correto, porque masculinas concorda, né? Concordância atrativa com roupas. Roupas masculinas e calçados, isso aí difere, de certa forma, né, do enunciado que está justamente no texto, né? Vai mudar completamente a forma na qual ele foi colocado. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra C. Tudo tranquilo? E vamos para a nossa 20ª questão, né? 20ª questão. Lady, apesar de não ter direito ao título de nobreza em razão do seu divórcio do príncipe Charles, britânicos exigiram uma homenagem à altura se o Windsor não aprenderem a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas também o seu futuro. Aí ele quer saber aqui o valor das conjunções, né? Das conjunções mas também e da conjunção apesar de. Percebes que a conjunção apesar dela tem um valor o quê? Concessivo. E o mas também ele tem um valor o quê? Adicional. Então a resposta correta aqui é a letra C. Concessão e adição. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a nossa 21ª questão. 21ª questão, que diz o seguinte: considerando o trecho expedição ao Jalapão, assinale a alternativa em que a substituição de um termo em destaque exige o acento grave, o acento grave indicativo de crase. Então percebes que quando eu vou usar a crase informando localização, municípios, países, eu tenho aquelas máximas que vocês já estão acostumados. Se eu vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para aqui, né? Então, e tem outras formas da gente verificar isso. Se eu falo estou na, leva a crase. Se eu falo estou em, não leva a crase. A única opção que aceita crase aí é a palavra Bahia. Porque eu posso dizer assim, estou na Bahia e volto da Bahia, né? Então percebes que aí eu posso dizer que eu estou também na Bahia. Eu não falo que eu vou na Bahia e volto em Bahia. Não, eu vou à Bahia e volto da Bahia, tá bom? A única alternativa que bate aí é a letra C. Bahia. Goiás não bate, né? Eu vou a Goiás e volto de Goiás. Não leva a crase. Eu vou ao Tocantins e volto do Tocantins, de Tocantins, né? Eu vou ao Rio São Francisco e volto do Rio São Francisco, não da Rio São Francisco. Vou ao Brasil e volto do Brasil, e volto do Brasil. Então não há, né, de certa forma aí, o sinal indicativo de crase. Resposta correta, letra C. Então a gente encerra por aqui mais algumas questões de língua portuguesa para você que vai fazer aí o concurso público da Polícia Militar do Estado aqui do Pará. E já deseja demais aí uma excelente prova para você. Espero que a gente possa ter ajudado com a sua compreensão, né, com o seu entendimento, com o conhecimento, a fim de que você faça aí uma excelente prova. Então a gente se encontra no próximo encontro. Um grande abraço. Fique com Deus, use máscara. Valeu. Tchau.